Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de outubro e a nossa meditação continua sendo baseada em Romanos capítulo 15, verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundem em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu gostaria de, então, meditar sobre pela virtude do Espírito Santo. Extremamente importante nesse texto de Paulo, de todos esses textos, todos os textos de Paulo, de não esquecermos que tudo que nós recebemos do Senhor é pelo Espírito Santo. Ele vai falar de uma forma muito especial à igreja de Éfeso sobre essas bênçãos espirituais, porque nós temos a tendência de pensar que as bênçãos espirituais que Deus nos dá são, na verdade, coisas, e a gente tem muito essa tendência a focalizar a nossa espiritualidade sobre coisas, mesmo sobre uma cura, sobre um emprego que a gente recebe, que a gente estava precisando. Não existe, não é proibido orar para que você receba um emprego ou para que você possa comprar um carro novo, ou um carro, ou mesmo uma bicicleta, ou mesmo uma galinha, não é? Ou um porco. Nada disso é proibido, mas nós precisamos atentar para o fato de que as bênçãos que Deus nos dá são principalmente espirituais. E para isso eu gostaria então de ler em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo utiliza então nessa carta essa expressão nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo que acontece na nossa vida, que é permitido por Deus, todas as bênçãos que nós recebemos, a salvação, o amor derramado em nossos corações, a esperança, como nós vimos ontem, a alegria, a paz, todas essas coisas acontecem nos lugares celestiais. E elas são em Cristo Jesus. Então, as bênçãos espirituais aqui, essa bênção recebida pelo Espírito Santo, elas são dos lugares celestiais. É como se estivéssemos numa outra dimensão. Nossos pés estão sobre esta terra, esse planeta onde vivemos, e isso é muito importante, mas o nosso espírito está escondido em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Então, essas bênçãos, uma vez que atentamos para isso, a gente percebe que essas bênçãos aqui são espirituais e são plenas, porque ele está dizendo aqui, são todos os tipos de bênçãos espirituais. Todos os tipos aparecem na minha versão em francês. Nessa versão aqui em português, diz todas as bênçãos espirituais. Quais seriam essas bênçãos espirituais? A gente sabe que essas bênçãos é pelo Espírito Santo. É por isso que eu pensei nesse texto, lendo Romanos 15, 13, que diz que o fato de recebermos a alegria, a paz e a esperança na fé, essas coisas nos são dadas pela virtude do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Então, automaticamente eu pensei em Efésios 1, 3, que é um texto trinitário, porque ele está bem dizendo Deus, o Senhor, Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá bênçãos no Espírito Santo. A vida cristã é resultado da graça de Deus na nossa vida, pela justificação. A gente falou muito disso, porque estamos meditando na graça no livro de Romanos. E a gente já disse também que é importante pensarmos que o que vem depois do dia em que a gente nasceu de novo também é obra do Espírito Santo e é obra da graça de Deus. A graça que nos educa, como diz Paulo escrevendo a Tito. Então, Deus colocou à sua disposição toda a sorte de bênçãos espirituais. Para tudo que você precisar, nessa vida você já recebeu uma bênção da parte de Deus. A gente fala sempre, e talvez tenhamos razão em fazê-lo, que uma das grandes bênçãos que temos recebido é o amor de Deus, é o perdão de Deus. O mesmo perdão que agora vamos compartilhar com os outros. O mesmo amor que vamos compartilhar com os outros. Então, toda sorte de bênçãos espirituais inclui o fato de que o Espírito Santo derramou em nosso coração o amor de Deus. O amor de Deus traz para você as qualidades divinas, porque Deus é amor. Não o amor
que você vê nas novelas, não o amor que você talvez tenha pelo seu marido, a sua esposa, mas é um amor muito mais sublime do que isso. É o amor de Deus. Não talvez o amor que você tenha pelo seu amigo ou pela sua mãe. Tanto que os gregos vão ter aproximadamente 4 palavras diferentes e 4 verbos para amar, para amor. Nas nossas línguas latinas e outras só temos uma. Um verbo, amar, e um substantivo, amor, o amor. Esse amor aqui, que Deus nos deu em Cristo Jesus pelo Espírito Santo nos lugares celestiais, é eterno. Não há limites para esse amor. Ou seja, é um amor que pode amar tanto o amigo quanto o inimigo. Você abençoa a sua família e abençoa também aqueles que perseguem você. A paz, a alegria, todas essas coisas fazem parte das bênçãos espirituais que a gente recebeu. A perseverança, por exemplo. Nesses dias que são dias difíceis, dias de perseguição para muito crente no mundo, precisamos de perseverança. Precisamos de paciência. Primeiro, paciência para conosco, para com a gente mesmo, não é mesmo? Precisamos sermos pacientes. Tudo isso faz parte das bênçãos espirituais. Então, Paulo está louvando ao Senhor em Efésios capítulo 1, onde ele vai citar depois até o verso 14, ele vai então citar de Efésios 1, quais são essas bênçãos. E a gente percebe que essas bênçãos, elas são em 3 tempos, no passado, no presente e no futuro, que vai até a eternidade. Bênçãos espirituais. Presentes de Deus para você. Em Cristo Jesus. Todas as bênçãos espirituais de Efésios capítulo 1 são em Cristo Jesus. E nos são dadas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. As qualidades divinas, as bênçãos divinas vêm em nossos corações. Que você seja forte ou que você seja fraco. Que você seja rico ou pobre. Que você viva num país onde há abundância ou num país onde há perseguição. Nós todos precisamos dessas bênçãos. Então agradecemos a Deus como Paulo, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.